Olá, bora para um exercício de imaginação bem diferente hoje? E se a gente pegasse um dos maiores heróis que existem, o Son Goku, e colocasse ele para ser julgado dentro do universo super rígido de uma obra-prima da literatura, a Divina Comédia de Dante Alighieri? Pois é isso que vamos analisar agora. A questão que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui. O que será que acontece quando um personagem que vive para superar qualquer limite dá de cara com um universo onde a salvação depende justamente de aceitar que existem limites? É um verdadeiro choque de mundos. Olha só o contraste. De um lado, o mundo de Dragon Ball. Poder é bom, superar seus limites é a meta e uma boa luta é a coisa mais honrosa que existe. Do outro, o mundo de Dante. A humildade é a maior de todas as virtudes e a violência, mesmo que seja por uma causa justa, é um pecado seríssimo. São filosofias que não poderiam ser mais opostas. Então, vamos começar pelo cenário mais pesado. Vamos fazer um julgamento do Goku. Se ele fosse avaliado pelas regras do inferno de Dante, sem chance de arrependimento, para onde ele iria? Essa é a nossa hipótese infernal. Para a gente entender o caso contra o Goku, é preciso conhecer esse conceito aqui, híbris. É uma palavra grega para um tipo bem específico de orgulho, sabe? Aquela arrogância de achar que o seu próprio julgamento está acima de tudo e de todos. E é exatamente aqui que o Goku se complica do ponto de vista teológico. E a principal prova dessa acusação? Todo mundo lembra. O famoso incidente da semente dos deuses nos Jogos de Céu. Na visão de Dante, curar um vilão só para a luta ficar mais interessante não tem nada de honroso. Pelo contrário, é um ato de violência indireta contra a humanidade toda, colocando o prazer da luta acima da segurança de bilhões. E essa mentalidade de a luta acima de tudo o colocaria direto aqui, no sétimo círculo do inferno, que é reservado para os violentos. E mais especificamente no primeiro anel, junto com tiranos e guerreiros que fizeram mal aos outros. É o lugar de quem derramou sangue. Portanto, o veredito final nessa hipótese seria este. Goku seria mergulhado num rio de sangue fervente, o Flegetonte. A punição, chamada de contrapasso, se encaixa perfeitamente no pecado. Já que ele tratou o derramamento de sangue como um esporte, ele passaria a eternidade submerso nele. Mas, peraí, será que essa seria a única opção? E se o julgamento não fosse tão preto no branco? Afinal, a gente sabe que o Goku tem um coração puro. Será que isso não abriria outra porta para ele? É aqui que a gente entra na alternativa do purgatório. E essa é a virada de chave. Na teologia de Dante, existem conceitos como a ignorância invencível, que é basicamente quando a pessoa não sabia que o que ela fazia era pecado. Isso, ou um arrependimento de última hora, poderia desviar alguém do inferno. E convenhamos, essa ingenuidade é a cara do Goku, o que torna essa possibilidade fascinante. É muito importante entender uma coisa. O purgatório não é um inferno mais leve. Ele é um lugar de esperança. É quase como um campo de treinamento cósmico. O objetivo lá não é punir, e sim purificar. Colocar os amores da alma no lugar certo para que ela possa finalmente chegar ao paraíso. Então, pro Goku, essa jornada pelo purgatório seria a maior saga de treinamento da vida dele. Só que não para aumentar o poder de luta, e sim para purificar a alma. Ele teria que subir os 7 terraços da montanha, cada um correspondendo a um dos 7 pecados capitais. Dando uma olhada nos desafios, dá para ver que alguns pecados, como inveja e luxúria, seriam bem fáceis para ele passar. Mas outros 2, esses se destacam com dificuldade extrema: soberba e gula. É aqui que a alma do Goku seria testada para valer. Vamos começar pelo maior de todos os obstáculos, o primeiro terraço, o da soberba. Para um guerreiro Saiyajin que construiu toda a sua identidade em ser o mais forte e em superar tudo, esse seria, sem dúvida, o teste mais longo e mais difícil. E tem um detalhe importante aqui. A soberba do Goku não é de se achar melhor que os amigos. É uma soberba, digamos, de julgamento. É a crença de que o instinto dele para uma boa luta é mais importante que a segurança de bilhões de pessoas. Ele confia mais no instinto de guerreiro do que na razão. A punição para isso é quase uma ironia. Goku, que passou a vida treinando com pesos absurdos, seria forçado a carregar uma pedra. Só que o peso não seria físico, e sim metafísico. Ele sentiria o peso do medo do Gohan, da destruição que o céu causou, o peso de todas as vidas que ele arriscou por esporte. A única forma de aliviar o fardo seria aprender o que é humildade de verdade.
Depois da soberba, o outro grande desafio seria o sexto terraço, o da gula. Sim, a gente sabe, a biologia Saiyajin exige muita comida. Mas, para Dante, a gula não é só a quantidade, é o desejo descontrolado. É a prioridade que se dá à comida acima de outras coisas. Imagina só a punição para ele. Cercado por árvores com frutas lindas que ele não pode tocar. Goku sentiria uma fome terrível, amplificada pelo seu metabolismo. O corpo dele, seu templo de poder, iria definhar até virar só osso. Seria uma humilhação total da identidade física dele, forçando-o a entender que a alma também precisa de alimento. Mas, como a gente viu, nem tudo seria uma luta tão difícil. O terraço da inveja, por exemplo, ele atravessaria rapidinho. O Goku fica genuinamente feliz e inspirado quando encontra alguém mais forte, seja o Vegeta ou o Jiren. Ele não sente inveja, ele sente admiração. É simples assim. Certo. Então, depois de passar por todos esses testes, o que sobraria do Goku? Bem, a jornada pelo purgatório termina com uma transformação completa, uma redefinição total do que significa ser forte. A transformação é radical. O poder deixa de ser medido em quilotes e passa a ser medido em caritas, que é o amor divino. O objetivo muda. Não é mais quebrar os próprios limites, mas aceitar humildemente os limites espirituais. Vencer a luta se torna muito menos importante do que servir a um bem maior. É uma mudança de mentalidade completa. Usando uma adaptação das últimas palavras do Purgatório de Dante, a gente pode dizer que, depois de se livrar da sua híbris de guerreiro, Goku estaria finalmente puro e disposto a subir as estrelas. Pronto não para uma nova transformação de Super Saiyajin, mas para um estado de ser completamente novo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar. A teimosia do Goku, a paixão dele pela luta, esse desejo de ser o mais forte, são as mesmas qualidades que o fazem ser um herói e, ao mesmo tempo, os defeitos que exigiriam essa purificação toda. E isso nos faz questionar quais das nossas maiores forças, se olhadas de outro jeito, poderiam ser também as nossas maiores fraquezas.